E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Sabesp. Ela já teve grandes valorizações, tanto por questões de resultados interessantes, quanto por esses rumores de privatização, que o pessoal fica com essa sensação de que já vai acontecer e daí a ação acaba tendo essa valorizada. Ela já teve ali na casa dos 30, agora está na casa dos 80, e muitas casas de análises falam que, conforme essa privatização for dando andamento, a ação poderia performar valores de 100, 110, 120 reais. Então, no vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre os indicadores que a ação da Sabesp está apresentando, para a gente visualizar se eles já estão muito esticados ou se eles ainda geram uma sensação de desconto e poderia ser uma oportunidade, ao menos para estudo, e caso faça o seu perfil, você cogite se investe ou não nas ações. É claro que renda variável é uma loucura e apesar de, às vezes, a gente achar que uma empresa possa estar descontada, nada impede que ela continue tendo desvalorizações. E é por isso que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Mas se você já curtiu a ideia do vídeo, senta aquele dedão no like aí e se você ainda não tiver inscrito, já se inscreve aí, dá essa força pro canal crescer. A gente está aqui no Investidor 10, se você ainda não utiliza ou ainda não conhece, ele é uma ótima ferramenta para tu efetuar suas pré-análises de investimentos. Então a Sabesp, eu imagino que você já conheça, mas ela é uma ação do segmento de saneamento que é aqui do estado de São Paulo. A gente está aqui na SBSP3, que são as ações ordinárias da Sabesp. Valor atual de R$ 84,70. O primeiro indicador que a gente vai visualizar é o indicador de retorno de investimento, que está na casa aqui de 16,43. Esse indicador, ele aparenta estar um pouco esticado. O que ele significa? Que você teria o retorno do seu investimento em um espaço de tempo de 16 anos e meio. Isso é ruim? Depende. Poderia ser melhor. Por que eu falo isso? Não que 16 seja ruim para uma ação tipo a Sabesp, que ela é muito robusta, ela traz resultados interessantes e ela consegue trazer resultados ainda melhores caso haja essa privatização e ocorra essa melhoria operacional. Então, assim, não é que é ruim, péssimo, mas frente a algumas oportunidades de mercado, possa ser que esteja superior. Talvez você consiga encontrar outras oportunidades ali na casa de 10, de PL, de 8. Então 16 acaba ficando um pouco esticado. Mas se a gente olhar com aquela expectativa de privatização, melhoria operacional, tudo isso poderia trazer aumentos de lucratividade. E como aqui é preço sobre lucro, se as lucratividades aumentarem, esse indicador reduziria. E, consequentemente, você teria o retorno do seu investimento em um espaço de tempo menor. Então eu não colocaria como péssimo, mas colocaria assim com meio que assim, poderia ser melhor, não é muito agradável, mas beleza, vamos dar uma olhada no restante para ver se tudo faz um cenário mais atrativo. Então aqui no dividend yield, que seria a parte dos lucros que vem parar no bolso do investidor, está na casa de 1,51. Olhando apenas para a métrica, a gente poderia falar que é péssima. Mas quando a gente desce aqui na parte do payout, a gente vê que está sendo distribuído 24,75% das lucratividades. Então, se a gente fosse pensar ali numa capacidade geradora de lucro, se isso daqui é 24,75, aquele 1,5 seria um quarto das lucratividades. Ou seja, se a empresa continuar trazendo essas lucratividades e distribuísse a totalidade, você teria ali uma expectativa de poder receber até 6%. Talvez isso não venha a acontecer, essa distribuição na totalidade, mas assim, 6% não seria ruim. E se a gente pensar naquela expectativa de melhoria operacional conforme ocorra a privatização e daí os lucros aumentando também, você teria um aumento de lucratividade e, consequentemente, um aumento de dividendos, porque eles são oriundos dos lucros. Então também é uma métrica assim, não tá péssima, não tá ótima, tá meio que mais ou menos ali. Como no cenário Brasil aqui os negócios são tudo meio conturbado, né? De repente a privatização tá andando, de repente não tá mais, de repente tá de novo. Eu não sou muito assim a favor de acabar investindo muito pensando no futuro, em expectativas, principalmente quando estamos unidos com ações estatais. Ou seja, o retorno de investimento e o dividendo, eles já deram uma sensação ali que, na minha percepção, não teria muita margem de segurança, porque você nunca sabe o que vai acontecer com essas questões todas de privatização. É muito incerto aqui, infelizmente, e tudo isso gera um risco e incerteza muito maior por trás. Então, eu prefiro ter uma margem de desconto maior. Quando eu olho para esse segmento de água e saneamento, eu prefiro olhar muito mais para a Sanepar ou até mesmo Copasa. É claro que elas são menores do que a Sabesp, mas quando a gente vê essa relação de valor aqui, acaba dando uma assustada um pouco. E quando a gente vem dar uma olhada aqui na DRE, a DRE, para quem não conhece, é um demonstrativo contábil onde contém receitas, custas, despesas e, no final, lucratividade ou prejuízo de uma empresa. A gente vê aqui que, apesar de ser estatal, a empresa não trouxe resultados de prejuízo, trouxe aumentos de receita. A gente vê que aqui de 2014 uma receita de 11,21 e aqui em 2023 uma receita de 25,5, ou seja, um crescimento bem relevante. E a lucratividade pulou aqui na casa de 902 milhões,
para 3,5 bilhões. Também trouxe um crescimento de lucratividade. Isso é legal quando a gente visualiza, porque assim, pensando que a privatização ocorra de forma eficiente e essa melhoria operacional também ocorra, você teria uma capacidade de aumento de receita e de lucratividade bem atrativo. É um segmento bem perene, isso é bacana porque te traz essa recorrência e previsibilidade nas receitas, te traz essa previsibilidade nos reajustes, porque são reajustes inflacionários com métricas já pré-definidas, então você já tem muito uma garantia de quanto que vai entrar de receita mais ou menos ali no seu fluxo do tempo. E isso acaba te permitindo fazer uma gestão eficiente de capital, seja para novos investimentos, para alocação de endividamento, porque como você já sabe mais ou menos o quanto vai entrar, isso te permite fazer alavancagens de endividamento e investimentos, e todas essas coisas acabam trazendo melhorias operacionais quando são bem efetuadas. Quando a gente pensa em endividamento, a gente pode visualizar o dívida líquida sobre EBITDA. O dívida líquida é o quê? Você pega a dívida bruta, aí você deduz o que a empresa tem de disponibilidade ali em caixa e você vai ficar com a dívida líquida. O EBITDA é mais ou menos ali uma estimativa de poder de gerar grana que a empresa tem. Aqui ele está dizendo pra gente o seguinte, que mais ou menos ali com quase 2 anos de capacidade de gerar grana que a Sabesp tem, ela conseguiria honrar com as dívidas que ela possui. Não é uma métrica esticada, demonstra um controle de endividamento atrativo, de 3 para baixo já é razoavelmente interessante e de 3 para cima já liga um alerta. E aqui já entra aquele detalhe que eu comentei, como ela já tem essa previsibilidade, tanto de receitas quanto de reajustes, ela já sabe o quanto que vai entrar ao longo do tempo, ela poderia até se alavancar mais do que outras empresas de outros segmentos. Então assim, é igual eu comentei, se for para dar uma tacada em estatal e água e saneamento, eu acabo preferindo ali Sanepar ou até mesmo Copasa. Mas a Sabesp não é uma ação de se jogar fora. Como a gente visualizou, ela traz uma recorrência de resultados ali em termos de receita e lucratividade bem interessante. Ela é muito mais robusta do que Sanepar e Copasa. E os indicadores, nem dá para dizer que eles estão ali muito ruins, ali um PL na casa de 16, daria até para engolir, pensando por toda essa robustez e essa recorrência de resultados que ela traz e essa perenidade do negócio. O dividendo a gente conseguiu visualizar que se em algum momento ela cessar os investimentos e quiser fazer essas distribuições na totalidade, você teria ali um dividendo na casa de 6%. Então assim, tem todo esse contexto de que a expectativa com a privatização melhoraria tudo isso e tudo isso seria muito maravilhoso. Mas é nesse ponto da privatização que eu acabo ficando um pouco enroscado. Aqui no Brasil, esses temas eles são muito complexos, então assim, pode ter diversas coisas que atrapalham esse processo. Isso acaba trazendo muito risco e incerteza para a ação e ela acaba tendo valorizações e desvalorizações meio que muito grandes ao longo do tempo. Mas nada impede que você monte pequenas posições para controlar esse risco através da exposição e conforme a empresa vai trazendo resultados, conforme essas questões de privatização vão ocorrendo de uma forma mais comprovada, você poderia ir aumentando posições ao longo do tempo. Porque quando a gente olha para o passado, gera sim uma sensação de que ela poderia continuar melhorando tudo isso ao longo do tempo e que poderia ser sim um ótimo investimento. Mas como eu disse para vocês no início do vídeo, é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, já senta o dedo aí no like, se ainda não tiver inscrito, já se inscreve aí. Era isso e abraços!